Meu corpo todo se abre no fogo do seu calor, na ponta do seu umbigo, no terror do nosso amor. Juro que não é difícil, no meio de tanto edifício, olhar pro céu e pro Cristo e dizer: sou um homem livre. Adormeço embriagado num quarto desses bordéis, com o pênis todo inflamado, sonhando que fui pro céu e vi Santa Benedita, preta como a Petrobras, com a língua nos ouvidos do meu falecido pai. Que vontade que me dá, que vontade que me dá, ai que vontade de dar. Que vontade que me dá, que vontade que me dá, ai que vontade de dar. Oh, 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 espero que alguém me diga, no calor desse país, entre flores e gemidos, sabia e bem te vi. Fui tentado 7 vezes no Monte das Oliveiras, caía no precipício quando Xangô interveio. Vejo um prato de polenta feita com decretos, leis. Ando pela rua à toa, que vontade de viver. O importante na vida do Oiapoque ao Chuí é comer banana frita com creme de chantilly. Foi em 21 de abril, foi em 21 de abril que descobriram o Brasil. Oh, foi em 21 de abril, foi em 21 de abril que descobriram o Brasil. Oh, oh. Meu corpo todo se abre no fogo do seu calor, na ponta do seu umbigo, no terror do nosso amor. Juro que não é difícil, no meio de tanto edifício, olhar pro céu e pro Cristo e dizer: sou um homem livre. Adormeço embriagado num quarto desses bordéis, com o pênis todo inflamado, sonhando que fui pro céu e vi Santa Benedita, preta como a Petrobras, com a língua nos ouvidos do meu falecido pai. Que vontade que me dá, que vontade que me dá, ai que vontade de dar. Oh, que vontade que me dá, que vontade que me dá, ai que vontade de dar. Oh, 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 espero que alguém me diga, no calor desse país, entre flores e gemidos, sabia e bem te vi. Fui tentado 7 vezes no Monte das Oliveiras, caía no precipício quando Xangô interveio. Vejo um prato de polenta feita com decretos, leis. Ando pela rua à toa, que vontade de viver. O importante na vida do Oiapoque ao Chuí é comer banana frita com creme de chantilly. Foi em 21 de abril, foi em 21 de abril que descobriram o Brasil. Oh, foi em 21 de abril, foi em 21 de abril que
que descobrir o Brasil. Polka de Rogério Skylab. Vocês acabaram de ouvir Polka. Sensacional, meu querido Rogério Skylab. Eu fiquei apaixonado, hipnotizado por essa canção e por isso que eu pedi autorização para você para abrir o nosso Desentrevista de hoje com Polka. E na semana que vem teremos uma vinheta de abertura. Eu estou aqui com o público já todo apaixonado. Estamos transmitindo ao vivo 20 horas 5 minutos para as redes do Rogério Skylab também, Facebook também. Do Skylab, está bombando aqui, o YouTube do Skylab, TVT de São Paulo, canal do Conde e o meu Facebook também, pessoal. Beijo imenso para todos vocês, vai ser um papo maravilhoso. Skylab, diga. Por acaso hoje você está lançando o teu álbum nacionalmente, né? É verdade. Estou lançando, tudo bem? Estou lançando a live. Quer dizer, porque foi uma live, sabe, o Gustavo, que eu gravei em 2021, ano passado, em julho, final de julho de 2021, sabe? E fiz uma gravação gozada. Quando eu gravei essa live, eu já estava conectando a possibilidade de lançar um disco, né? Por isso que eu fiz questão de gravar com músicos de primeira, eu sempre gravei com músicos excelentes, sempre. Mas no piano é o Leandro Braga, na bateria é o Rodrigo Schofield, no contrabaixão mesmo, é o Pedro Aune, e na guitarra é o Thiago Martins. E resolvi gravar na companhia dos técnicos, sabe? Porque eu queria que... aqui em Copacabana, e é um estúdio de primeira, né? E tal. Eu fiz questão de gravar ali porque eu achava que o importante era ter uma boa gravação, sabe? Para poder futuramente lançar em disco, que era essa a minha perspectiva. E, graças a Deus, deu tudo certo, cara. Minha voz estava boa. Essa música está no disco novo? Está no disco novo. Então, eu lancei o disco hoje, né? Entrou nas plataformas digitais a partir de 0 hora de hoje, né? Quer dizer, a partir de meia-noite. A partir de meia-noite, de quinta para sexta. E está nas plataformas. E a primeira música que abre esse disco é justamente essa daí, que é a Polka. Polka, que é um estilo de música antigo, né? Uma coisa assim. E essa música não vou entrar nesse mérito com você. E essa música é uma música antiga. É uma das primeiras músicas do meu repertório. Tanto é que o meu primeiro disco, que foi um vinil, que se chama Fora da Grey, né? Essa música está presente no disco. Né? Então é uma prova de que essa música é uma das primeiras músicas que eu Mas essa versão que você fez, que o Leandro Braga arranjou, não foi ele que arranjou? O Leandro Braga? Não. Os arranjos desse disco são arranjos meus e arranjos antigos, né, e tal. Agora não houve arranjo do Leandro. Nesse tom aí, né? Eu tô encantado, não consegui parar mais de ouvir. Gente, a gente está começando o Desentrevista. Não vamos falar de música, mas é impossível não falar de música com o Rogério Skylab, ainda mais depois de Polka. E recomendo a vocês, né? Essa música está nos canais do Skylab, está no Spotify Sim. a partir de hoje, outras redes, imagino eu. Agora, Skylab, ele escreveu um ensaio de 16 páginas para essa live de hoje, que é uma live lacaniana, né? O Skylab. O Skylab, eu perguntei para ele assim, vamos durar 1 hora, o que é? O que você fala? Não, lacaniano, a gente vai falando. Assim, eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo isso com esses meninos do podcast, né? O último podcast que eu participei, o Flow, levou 5 horas. Né? Levou 5 horas. Cara, olha, eu sou exagerado. No final já estava um zumbi, já não estava aguentando mais, né? Estava caindo pelas tabelas. Né? Mas não é só uma característica do Flow. Outros podcasts. Eu fiz parte também de um outro podcast chamado Ben-Hur, né? Bento Ribeiro e do Yuri,
Cara, foi praticamente isso, 4 horas de duração. Os podcasts têm essa coisa. E engraçado, sabe, o Gustavo, que quando nós lançamos o Matador de Passarinho, o programa Matador de Passarinho, que saiu pelo Canal Brasil, a gente pensava muito no programa, no formato web, né? Então, por isso, o programa era pequeno, porque o formato era web, e nós tínhamos esse mito de que na web não valeria a pena longas durações, né? E esses meninos do podcast estão desmentindo isso absolutamente. Você sabe o que acontece? Quando a gente está fazendo uma live, assim, o público só vai aumentando. Ele vai aumentando. Então, por isso que você tem. Eu já fiz muita live, acho que eu já fiz live de 4 horas, mas 5 ainda não fiz. Quem sabe não é hoje, né? Que a gente faz essa live de 5 horas. Rogério Skylab, olha só, gente. Deixa eu perguntar uma coisa antes para você. Você está fazendo análise? Que mal pergunte. Você não, já fiz. Não. Já fez. Fiz. Assim como eu, você já recebeu alta já. Já fiz, Mas eu fiz assim, eu vou ser franco contigo, eu fiz psicanálise mais por uma perspectiva intelectual mesmo, sabe? Mas eu também, Skylab, mas é isso. Por isso que a gente tem que fazer psicanálise, não por outra razão. Não é? Agora, eu fiz com uma ortodoxa, eu fiz com uma freudiana. Malvino. Depois eu troquei, depois eu fui para uma lacaniana, né? Mas assim, passei pelos dois perfis, pelos dois ramos, né, da psicanálise, a freudiana e a lacaniana. Você gostou? Mexeu muito com você? Mudou assim? Alguma coisa? Sei te precisar, sabe, cara? Essa que é a verdade. Eu não sei te precisar. Cara, eu lia muito Freud. Como é que eu não ia fazer, né? Eu tinha que fazer, né? Porque o meu caminho passava por isso. Mas eu não sei se teve essa eficiência toda. Tenho minhas dúvidas. Mas você me diz, só me responde uma coisa. Você descobriu coisas dentro de você que você desconhecia, por exemplo? Não. Não? Não. Evidentemente que eu descubro coisas, mas não foi necessariamente pelo trajeto psicanalítico, né? Pelo percurso psicanalítico. Então, quando você me faz essa pergunta, eu sou obrigado a responder que não, entendeu? Perfeitamente. Entendeu? Não. Agora, veja bem, quando eu digo isso, eu fiz durante muito tempo, né, cara? Eu fiz durante muito tempo. Eu fiz, como eu te falei, fiz freudiano, com a Malvini, uma antiga psicanalista chamada Malvini, muito importante. Aí depois eu parei, interrompi, né? E depois voltei com essa lacaniana. Ou seja, foi um tempo longo, né? Agora, a questão de alta também é uma bobagem. Comigo não teve esse negócio de alta. Eu quis parar e pronto, entendeu, cara? Falei brincando. Olha, o pessoal está comentando aqui, as suas redes estão com grande audiência aqui. Deixa eu só ver aqui, ó. O Léo está falando, Gustavo, pede para o Sky contar a história da bandeira do PT. Já teve mais gente que falou isso aqui, e eu não sei que história é essa da bandeira do PT. Você quer começar falando sobre essa história, assim, só para a gente dar um gostinho aqui pro público, Skylab? Você está aí? O Skylab congelou ali. Ih, meu Deus. Será que aconteceu? Pronto, você voltou. Mas tá congelado? Não, tava dando uma falhada, mas agora acho que voltou. Pode falar. Não, eu tinha... Essas questões das postagens são tão importantes para mim, sabe? Não sei se para ti é tão importante, mas para mim as postagens em rede social, para mim, são fundamentais. Eu, inclusive, penso em escrever um livro só com postagens, sabe? Só com postagens. E eu tenho guardado, armazenado todas essas postagens. Eu acredito que eu venha a lançar um livro só com postagens de rede social. Postagens tuas?
E eu já tinha escrito isso numa postagem há muito tempo, e agora no Flow eu repeti, porque foi real, foi verdadeiro. Né? Eu fiquei com a de evacuar, estava na casa de um colega meu, e estava com dor de barriga, e evacuei. Quando eu acabei, era uma reunião social e tal. Quando eu acabei de evacuar, eu reparei que não tinha papel higiênico, cara. Não tinha papel higiênico. Até umas pessoas falavam, mas não tinha pia para se lavar, não tinha chuveiro para. Sim, mas eu estava, tinha uma reunião, eu ia tomar banho, ia lavar. Para mim foi complicado. Eu também sou. Isso a minha mulher sabe muito bem. Eu não tenho senso prático de nada, sacou, cara? Você imagina eu ter que me limpar pela pia, ligar o chuveiro, sem toalha. Cara, então a opção que eu tive foi de não me limpar. Entendeu? E realmente, houve um determinado momento, quando eu estava evacuando, que eu vi a bandeira do PT dentro do banheiro. Eu estava lá, a bandeira do PT. Você estava onde? Na casa de alguém? Estava na casa de um colega meu, havia uma reunião social de um amigo petista. Exatamente, tinha uma camisa e tinha uma bandeira do PT ali perto do basculante. Né? Quando eu vi que não tinha papel higiênico e eu não ia me dar, eu não ia sabe? O que eu ia fazer? Ia limpar com a cueca? Ia jogar a cueca onde? A única coisa que me deu assim na minha cabeça naquela hora foi de levantar a calça e sair todo cagado. Mas quando eu olhei a bandeira do PT, me passou pela ideia assim, rapidamente, como um relâmpago, né? Alguma coisa que eu pudesse. Mas eu falei, não, né? E aí eu contrapus essa ideia horrorosa, né? E dei um beijo na estrela e fui embora. E afirmei. Skylab, você me assustou agora, rapaz. Eu sei que muita gente se assusta. Eu estava assustado. E foi absolutamente real, né? Uma pessoa falou, mas não tinha torneira? Não tinha, mas eu estava na casa da pessoa, eu ia limpar com a cueca, sabe? Ia tomar, não tinha toalha. Aí quando eu vi uma bandeira ali, eu olhei assim, mas jamais eu saí do banheiro todo cagado, mas ainda dei um beijo na estrela. Vai ter um beijo, cada vez mais. Skylab, vamos falar um pouco dessa reflexão aí, espectros. Gente, o Skylab escreveu um ensaio. Eu não vou resumir nada, até porque é um ensaio que a gente precisa continuar lendo. Inclusive, eu deixei o link, foi publicado pelo Terra é Redonda, a Terra é Redonda, que é o site onde se reúnem hoje os maiores intelectuais brasileiros, a Marilena Chaui, Noam Chomsky, que não é brasileiro, mas publica lá vários. O Terra é Redonda é uma coisa impressionante. É a curadoria do Ricardo Mussi, da USP, e o texto do Skylab está lá. Safatli, Maria Rita Kel. Foi? Maria Rita Kel, Safatli. Maria Rita Kel, enfim, é sensacional. E aí, olha só, o título desse texto, desse ensaio é Espectros, reflexões sobre Derrida, Rei Hamlet, Chris Hani e Marielle Franco. Hoje eu estava relendo o seu ensaio, o Skylab, e aí o trecho final realmente do Chris Hani e da Marielle Franco é emocionante, apoteótico esse final desse teu ensaio, mas eu queria que você falasse só um pouquinho para a gente começar esse papo da ideia geral dessas reflexões, Derrida, o espectro, a morte, enfim, tudo que atravessa aí a tua reflexão é um texto que tem um viés um pouco vertiginoso, embora ele esteja profundamente organizado. Eu queria que você começasse a falar e daqui a pouco eu vou fazer algumas intervençõezinhas aqui, mas eu quero mais te ouvir realmente. Então, fala um pouco para a gente desse texto, fala um pouco dessa ideia, dessa perturbação. Você falou questão teórica, né, essas coisas, né? E você tem que estabelecer relações, conexões, e às vezes conexões são estabelecidas no calor da. Você não prevê, né? Acho muito chato quando você prevê tudo, né? Prevê tudo. Né? Aí eu sou mais da escola
kafkiana, né? Kafka, a narrativa de Kafka não havia um esboço de narrativa, né? Como havia, por exemplo, em Proust, como havia, por exemplo, no Proust havia um esboço de narrativa, parecia uma catedral, ele dizendo no primeiro capítulo, havia todo um campo assim. Mesma coisa com Henry James também, fazia um esboço enorme. Henry James, que para mim é um grande escritor, eu pretendo ainda lançar um livro sobre Henry James, já está pronto. Mas o Kafka não. O Kafka não tinha esboço da narrativa. A narrativa ia surgindo no calor da hora, ele ia criando os... E, de uma certa forma, eu acho que esse é o grande barato, né? Você estabelece um esboço muito grande, fica tudo muito previsível, né? Você vai seguir só o esboço. E eu me lembro que, quando eu li esse livro, que é o primeiro capítulo, Espectros de Marx, ele faz uma dedicatória do livro para o Rani, né? para esse ativista sul-africano, né? Ativista sul-africano que veio a ser assassinado justamente às vésperas do lançamento do livro, né? Às vésperas do lançamento do livro. Por isso que ele fez uma dedicatória, né, a ele, né, dedicando a ele o livro. Tu sabe, entende como é que se dão as coisas, cara? E quando eu pensei... Não, você faz uma comparação ali do Chris Hani com a Marielle Franco. Acho que, enfim, é o grande... Mas é inevitável essa comparação, né? Qual é a história do Chris Hani, para quem não conhece aqui? E com as suas respectivas... O Chris Hani era o braço direito do Mandela, né? Era o braço armado do Mandela, né? Ele começou lá na Zâmbia, fazendo as revoluções lá, e até que a vitória do... Mas engraçado que ele veio a morrer, ele veio a ser assassinado antes da vitória do Mandela. Antes da vitória do Mandela. E, enfim, foi um deputado que contratou lá um polonês lá, e o polonês foi lá e matou o cara. Mas, assim, é inevitável, porque eu estou lendo tudo isso, né? E, às vezes, eu sou um cara muito detalhista, né? Por que ele dedicou esse livro, né, ao cara? E foi inevitável pensar na Marielle, né? Porque eu estava escrevendo o livro justamente o texto justamente naqueles momentos. Então é inevitável você fazer essas relações. E essas relações que se dão no tempo, na hora, elas têm que ser absorvidas pelo texto, né? E é isso que faz com que o texto tenha um sabor, né? Porque senão seria uma coisa muito racional, né? É aquela coisa, né? E aí é por isso que eu digo que eu sou mais da escola do Kafka, né? Eu vou estabelecendo as relações no momento, né? O Lulismo Selvagem foi muito assim, né, cara? O Lulismo Selvagem foi assim. O Lulismo Selvagem, a feitura do livro é uma loucura, cara. Entendeu? Porque eu não tinha nada na cabeça. Um texto me levava para um outro. Depois eu não sabia o que ia acontecer, mas quando acontecia aquele segundo texto, já me levava para o outro. Tá me entendendo? A narrativa, né? Ela ia sendo construída no calor da hora, né? É um pouco diferente da estrutura acadêmica, né? Que você tem que ter uma tese na introdução, você tem que dizer na introdução o que você quer fortalecer a ideia, qual é a tua ideia, né? E é uma coisa muito racional, né? Então, é bem interessante, porque deixa eu só... Aliás, Rogério, eu tinha perguntado para você da internet tudo, porque agora caiu um pouco a qualidade da sua imagem e tudo mais. E na semana que vem a gente vai consertar isso. O pessoal está comentando aqui no chat.
né? Tá vendo a imagem um pouco granulada aí do Rogério? Mas na semana que vem, você sabe, eu posso contar que você ganhou um celular? Não, bom, já contei, né? Já contei. Que daí, posso te dizer uma coisa? Fazer a live com celular, a qualidade é muito melhor. E então a gente faz esse teste depois. Podia até fazer agora, mas como eu acho que você não vai querer fazer agora, então não vou. Agora, deixa eu te falar, no teu artigo, no teu ensaio, você inclusive traz esse tom de se conectar ao momento quando você fala da Bienal, acho que de 98, né? Que você conhece o livro do Derrida, não é isso? Perfeito. E aí você começa o parágrafo, assim, quer dizer, não é acadêmico, não é naquele formato acadêmico, mas é muito importante, é muito bom. Você sabe que eu também tenho a minha vida acadêmica e eu também fui mal comportado na escrita e tudo mais. E, na verdade, os professores e os pares, eles gostam disso. Eles gostam dessa indomesticação, né? É claro que você acaba depois dominando as outras coisas, mas é importante você ser domesticado. Deixa eu te perguntar, eu já vou para o bate-papo, porque tem muita gente aqui deixando muito carinho para você e tal, o pessoal está assistindo nos seus canais, né? E nos nossos também, na TVT de São Paulo também. Neoliberalismo e marxismo. Essas duas palavras, elas aparecem muito no teu texto e elas se mesclam com a ideia da morte, né? Do espectro, né? Que você o tempo todo está ali também atravessando a sua reflexão. Fala um pouco para a gente disso, quer dizer, que papel tem, qual é a sua... qual o lugar do marxismo hoje, né? E, eventualmente, também dentro dessa reflexão que você fez aí, neoliberalismo e marxismo. Eu tinha feito uma brincadeira, porque eles estão, de uma certa maneira, conectados, né? É engraçado porque você escreveu um texto longo, né, na apresentação lá. Eu acho aquele texto longo que você escreveu, não que ele esteja errado, mas eu acho que ele é perigoso, porque eu reparei que tinha alguns internautas que já fizeram um entendimento de que o Derrida era pós-moderno e pós-moderno era antimarxista, que é uma bobagem, porque é uma grande bobagem isso, né? Vamos deixar bem claro. O último projeto do Deleuze, que não veio à tona porque ele morreu, o último projeto do Deleuze era um livro sobre Marx. Era um livro sobre Marx. Então, essa bobagem de dizer a pós-moderna, são esses Manuel, não sei o quê, porque é pós-moderno, então não tem nada. Bobagem isso, cara. Derrida, por exemplo, a postura do Derrida é totalmente, não é antimarxista, de jeito nenhum. Estava vendo uma conferência para onde vai o marxismo, né? Para onde vai o marxismo? E era uma questão que aí foi na Alemanha, o Derrida foi convidado para fazer 2 conferências, né, sobre essa questão. E esse livro, O Espectro de Marx, vem muito em decorrência dessas palestras, né? E a gente tem que localizar no tempo. Isso foi em 1993. Né? Foi um período em que o neoliberalismo estava em alta. Que o governo Mitterrand foi muito criticado. O governo Mitterrand foi muito criticado. E, fora isso, tinha aquelas coisas do Stalin, do neo-stalinismo, Hungria e tal. Então, o período de 1993 era, assim, vivia-se uma pseudo-vitória do neoliberalismo. E o Derrida, refletindo sobre esse simpósio, para onde vai o marxismo, ele percebeu toda a jogada. Qual era a jogada ali?
né? E ele fez um texto brilhante, né? Mas, assim, eu acho que o que a gente tem que tentar tirar desse texto é a perspectiva do presente e ao qual o neoliberalismo estará sempre ligado, né? Ao presente. É justamente isso. Só para concluir, o presente no sentido de totalização, né? O presente é aquilo que veio do passado, né? E é para onde está indo para o futuro, né? Então, o presente acaba sendo uma totalização, uma síntese desses dois tempos, passado e futuro. Ele faz uma síntese, né? Dentro de uma perspectiva totalizadora hegeliana. Ele faz uma síntese. Ora, o que o Derrida vai trabalhar com a ideia de espectro é do buraco. Não tem síntese nenhuma. E o espectro, né, o fantasma, seja qual for a palavra que você vai dar a isso, ele é uma imagem paradoxal entre o passado e o futuro. Ele não vai estabelecer síntese nenhuma. Isso é coisa de hegeliano. Né? Ele cria um abismo, uma fenda, coisas heterogêneas. O fantasma não deixa de representar aquela pessoa a qual ele fez parte. Ele vai em Hamlet, né, para falar que o fantasma era o seu pai, era o pai do príncipe, que foi traído, né? Mas, ao mesmo tempo, o espectro, além de ter uma relação com o passado, ele tem uma relação com o futuro. Né? E a grande questão para o Derrida é qual é o legado, qual é a herança de Marx. Rogério, Skyler, deixa eu falar de mansinho aqui para não interromper esse teu encadeamento, porque eu vou fazer uma questão para você agora, mas eu quero, antes disso, prestigiar aqui o nosso público, que está super engajado aqui. Ariane Camila Mendeia, te acho um gênio, Sky. Vitória Carolina Ferreira. O Sky é doce, ele fala, eu estou contagiado, agora eu vou falar assim também, sem aquela estridência do condão. Vitória Carolina Ferreira, lindos, olha só, que lindo isso. Aqui, Felipe Reis, esse suco de laranja, não entendi nada. Tudo bem. Olha, Henrique Dapon, que beleza ver Skylab. Você sabe que, falando em Skylab, a estação espacial, que é uma espécie de Skylab, né, agora, vai cair em 2031 também, que nem o Skylab. Sabia disso? Você vai ter um concorrente aí nessa história toda aí. A Estação Internacional Espacial. Deixa eu ver aqui o que mais que nós temos aqui. Todo mundo conhece profundamente o Skylab, aqui estão provocando o Skylab. Aqui, a favor do contrário, Skylab aracniano. Não sei o que ele está dizendo aqui. Carolina, está caindo essa escrita acadêmica hermética, Skylab. Deixa eu fazer, então. Obrigado, hein? Continuem comentando, façam perguntas, enfim, vamos fazer interação. Eu quero falar do ato performativo, né? Que você trouxe essa questão que o Derrida traz nesse ensaio dele, e você, enfim, traz também para a cena, porque seria o gesto que está nessa injunção do presente e do passado, ou do futuro e do passado. Tem um trecho belíssimo aqui, eu tenho de ler nesse momento, que é o trecho final do seu artigo, mas depois a gente vai ver outros trechos, né? Você diz assim:
Você diz não. Isso aqui é a citação, acho que é a do... Ou é você que diz aqui? Não sei se é o Derrida ou você. Vamos ver. A vida de um ser vivo está para além de sua identidade a si. Daí sua relação com o múltiplo. Isso é muito forte, né? Antes você cita o Derrida. Isso aqui é seu, né? Antes você cita o Derrida. É lindo. Eu tenho que ler para vocês aqui. Um exemplo porta sempre além de si mesmo. Ele abre, desse modo, uma dimensão testamentária. O exemplo é primeiramente para os outros e para além de si. Às vezes, talvez sempre, quem dá o exemplo é desigual ao exemplo que dá. Ele é um exemplo imperfeito do exemplo que ele dá. Que ele dê, dando então o que ele não tem e mesmo o que não é. Derrida, 94. Sensacional isso, a questão da incompletude. Eu queria que você aprofundasse um pouco essa você sabe que aí é a perspectiva do dom, né? E a diferença que o Derrida estabelece entre direito e justiça, né? A justiça estaria na perspectiva do dom, né? E o direito estaria mais na perspectiva da vingança, não é? Do ajuste de contas, da reparação, né? O direito estaria ligado a isso, né? A reparação. A perspectiva do Derrida não é do direito, a perspectiva do Derrida é da justiça, né? E a justiça é porque a justiça abre esse canal da diferença, você está entendendo? Acho que esse texto que você acabou, esse trecho que você acabou de falar é muito bonito, mas eu acho que eu resumiria numa frase, né? Dar o que não tem. Uhum. É estranho essa frase, né? Dar o que não tem. Como é que você vai dar uma coisa que você não tem? Aliás, dialoga com Polka, hein? Que ninguém nos ouça. Dar o que não tem é uma coisa estranha. Quando eu vi essa frase, cara, eu fiquei assim, que coisa louca, né? Coisa louca. E depois, futuramente, ainda nós vamos trabalhar com o texto do Bataille, que ele fala do potileste, né? Que era uma prática antiga dos primitivos, né? Que está ligada à perspectiva do dom, né? E nós vamos trabalhar ainda. Como é que você enquadra esse conceito do dom, assim? Dá um desdobramento, assim, só para a gente se aproximar mais, né? Porque não dá nunca para chegar Pois é, a frase que define o dom é essa que o Derrida escreve, diz, né? Dar o que não tem. Dar o que não tem. Dar o que não tem. Depois, é uma frase enigmática, que você não... Porra, como é que... Né? Dentro do senso comum, isso não existe, né? Como é que você vai dar uma coisa que você não tem? Mas ali... à medida que você vai lendo o Derrida, você vai entendendo por que ele está dentro dessa coisa, dessa perspectiva, né? E ele cita uma coisa muito bonita, o que ele pega de Valéry, né? Isso é uma coisa muito louca, porque o Valéry... Porque isso aí é a questão do Derrida é o seguinte, a questão do Derrida é o exemplo, é o testamento, sacou? E o testamento para o Derrida está ligado à ideia de diferença, não à ideia de mesmo, de identidade, né? Nós estamos aqui no terreno da filosofia da diferença, né? Então, cara, ele pega um trecho do Valéry maravilhoso. O Valéry escreveu em 1900 escritos do espírito. Foi em 1919, ele falava assim: o crânio de Kant vai dar no crânio de Hegel. E o crânio de Hegel vai dar no crânio de Marx. Aí você começa a entender o que o Derrida quer dizer em dar o que não tem, né? Porque por exemplo, o que tem Hegel com Kant? Nada. Hegel não tem nada a ver com Kant. E Marx, por sua vez, também é muito diferente de Hegel, né? É muito diferente de Hegel. Que
herança louca essa, né, Gustavo Conde? É uma herança da diferença. Quem vai te herdar é alguém completamente diferente de você. Então, o que o daí porque o Derrida estabelece uma diferença entre o marxismo e o Marx. O marxismo é o exemplo de Marx. Mas o marxismo não se identifica com Marx. Até mesmo porque Marx era um iluminista. Era um racional. O Marx fazia parte dessa distinção entre real e fantasma e espectro. São opostos. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ele faz logo o Marx está dentro desse iluminismo. Mas o exemplo do Marx, o marxismo não. É isso que é o dar o que não tem, entendeu, cara? É essa transformação, tentando falar num senso mais comum, que é um perigo em filosofia você falar através do senso comum, porque você corre um sério risco de desfigurar o pensamento. Mas tentando traduzir isso pelo senso comum, dar o que não tem é gerar alguém completamente diferente de você. Deixa eu tentar entender uma questão aqui que tá borbulhando aqui, né? Essa live aqui é diferente, né, gente? Vocês estão vendo que é um mergulho, né? Não é uma... Eu acho interessante a gente ter acesso a todos os registros, né? Todos os registros da linguagem. Então, aqui também a gente vai, né, especular algumas coisas. E eu fico pensando, e trazer um pouco, sim, só de resvalo, né, para a linguagem popular. O famoso atirou no que viu, acertou no que não viu. Você já viu essa expressão? A expressão é horrível, né? Mas enfim, ela tem um significado que eu acho que tem a ver com isso que você está falando. E tem a ver com o corpo social para além do individualismo, para além sabe, dessa coisa romântica, que é recente, né? É do século XIX, né? Essa ideia mais romântica do direito individual, que se parece tanto com o neoliberalismo, né? Se parece tanto com... Então, eu queria explorar isso, quer dizer, na questão da construção das identidades, da diferença. Por exemplo, o legado do Marx é algo que extrapola completamente aquilo que ele poderia dar, né? Ele deu o que não tinha. E é isso que, digamos, nós não temos a consciência disso. Vou parar aqui. Passo para você. Não, porque eu não sei se você tinha parado ou congelou, não sei. Eu fiquei na dúvida se tivesse congelado ou não. Mas então, essa ideia do dar o que não tem é justamente isso. O exemplo é muito importante. Então, por quê? Porque, na verdade, o Derrida, ele está... Você veja, vamos pensar no Brasil, né, o Gustavo. E eu vou falar, porque isso é uma coisa que eu pensei depois. Eu não coloquei isso no texto, né? Mas assim, não sei se você repara a mesma coisa em termos de Brasil, né? As relações de família são poderosas aqui no Brasil, né? Você vai no Congresso, por exemplo, você vai ver deputados ali, são todas relações de família. Os pais foram deputados também, né? Então, a coisa da família, isso vem do Brasil colônia, né? Das capitanias hereditárias. O laço consanguíneo é muito importante, cara, no Brasil. Né? E não é só laços consanguíneos, não. Né? Não é só laços consanguíneos. O herdeiro é o herdeiro, né, que vem da família, né?
Então, por exemplo, você vê grandes artistas, Glauber Rocha, né? Tem lá os herdeiros lá, que defendem lá, que querem preservar o material do pai, do grande... Né? Os herdeiros estão lá. Né? Mas isso daí é filosofia da identidade, porra. Isso aí é filosofia do mesmo. Essa coisa da consanguinidade, entendeu, cara? O verdadeiro herdeiro do Glauber não tá ali. Não tá ali. Sacou, cara? Entende? Então eu acho que, evidentemente, que o Derrida, a perspectiva do Derrida é da diferença, é do porvir. Né? A relação dele é com o porvir, não é com o passado. Né? Mas o espectro, ele tem esse aspecto paradoxal. Né? É uma coisa interessante, porque ele pensa em Heidegger, quando Heidegger interpretou Anaximandro, né? E ele dizia exatamente isso. Quer dizer, para você ir numa filosofia da diferença, é preciso que tenha havido o real lá, os erros lá, entendeu como é que é? Os erros, mas não vai se pensar na reparação do erro, no termo de vingança. Né? E aquele erro vai abrir a perspectiva do outro. Você está me entendendo? Então, é por isso que a relação paradoxal é muito importante. Né? Não no sentido de você fazer uma reparação, porque a reparação, na verdade, é uma substituição. Né? Você vai reparar, você vai substituir. Né? E na verdade, é importante que o rei Hamlet, que foi traído, que foi enganado, ele apareça no espectro, mas o espectro, ao mesmo tempo, é preciso essa relação com o passado para que o espectro aponte para o porvir. Está entendendo? E com isso ele abre o presente. Ele abre o presente, ele cria um abismo no presente. Porque o perigo é o presente. É o presente passado, o presente futuro e o presente agora. O problema é o presente, porque o presente quer unificar, ele quer sintetizar. Né? E justamente o que o Derrida vai chamar a atenção é justamente na perspectiva da abertura do presente. Entendeu? Na abertura do presente. Nesse aspecto, ele valoriza muito, por exemplo, cultuar a lembrança dos que já foram. Eu penso na ditadura nunca mais, né? Todos aqueles movimentos, né? Que é uma lembrança ao passado de todos que morreram, né? Na luta. Mas também ele pensa na próxima geração que não nasceu ainda. E, nesse sentido, eu coloco no texto a redução do gás carbônico. Redução do gás carbônico. É pensando na próxima geração. Olha só. Entendeu como é que é? É tanto uma coisa do passado, mas entendeu? É uma coisa do paradoxo. Entendeu? E o presente vai sintetizar tudo isso. O presente não quer saber. O presente que eu relaciono o neoliberalismo com o presente. Eu relaciono o neoliberalismo com o presente. O presente não quer saber de futuro. O presente é genocida. O presente é genocida. Não quer essas pessoas que não pensam em nada, nem no futuro e nem no passado. Quer ela saber das próximas gerações. Deixa eu fazer aqui intermediar uma coisa, dizer para vocês, a gente está num processo aqui de significação, eu adoro isso, né? É parecido com o processo psicanalítico e também com o processo acadêmico também, mas é basicamente isso, é você significar os conceitos, pegar, né?
Você vai lá em Derrida, você vai em Marx, você vai em Hamlet, e você vai reciclando isso tudo, né? Reciclando semanticamente. Eu estava me lembrando de duas coisas. Uma delas, você sabe, Rogério, que tem muitas línguas indígenas que não têm marcas de tempo. Só tem presente, não tem passado, não tem futuro. Ou seja, e se só tem presente, não tem temporalidade. E eu acho que justamente a gente está numa crise de temporalidade, né? Toda a ansiedade, as questões que são também da subjetivação, né, das pessoas, a própria questão da especulação financeira, como você também falou aqui, a gente associa o neoliberalismo também a essa descompensação temporal. E eu me lembrei também, quer dizer, você pensar que tem línguas que não contemplam essa questão de tempo é uma questão importante. Agora, eu quero trazer para essa reflexão o ato performático, né? O ato performático que você traz do Derrida, mas que na minha área, na linguística, a gente conhece com John Austin, que foi um filósofo americano e que cunhou essa expressão ato de fala, que virou ato performático. E é muito bacana, porque é completamente diferente você dizer eu corro, né? Você pega a semântica do verbo, né? Aí você diz eu prometo, eu batizo, eu declaro, né? Batizo, prometo, declaro são verbos performativos. E são decorrentes dessa reflexão do Derrida, que coloca todo esse pensamento, essa filosofia, sob a égide de uma diferença na questão da enunciação e do acesso das pessoas a essa enunciação. Então, eu queria que você falasse assim, da sua leitura da questão do ato performático aí dentro da linguagem, que você conseguiu depreender aí do Derrida, enfim, das leituras que você fez aqui. O ato performativo, ele é muito importante, né? E ele cita como exemplo o médico que vai declarar, vai fazer o atestado de óbito. O atestado de óbito. Né? É um atestado. É a declaração. Né? Esses exemplos que você deu aí são atos performativos. O atestado. Ele está morto. Podem ficar tranquilos, ele está morto. E ele evidentemente, que o Derrida, ele, pensando aquela época, de 1993, né, ele via uma necessidade muito grande de declarar, né, o desejo de declarar que o marxismo estava morto. Né? O marxismo estava morto. Esse é o ato performativo. Agora, o problema desse ato performativo é que, na verdade, não se tem certeza absoluta de nada. E o cara que vai atestar a morte, ou que vai fazer uma declaração, que vai fazer um atestado, ele precisa também se tranquilizar, entendeu como é que é? Ele precisa se tranquilizar, porque ele não está, no fundo, ele não está certo de nada. E aí o Derrida vai no Timeu, do Shakespeare, Timeu de Platão. O Timeu, que é um texto dramático do Shakespeare. Né? E o Marx era um grande leitor de Shakespeare. Um grande leitor de Shakespeare. Né? E justamente é isso, esse ato performativo é uma espécie de juramento que você faz e que você vai trair esse juramento. Né? O tema do Timeu, em Shakespeare, é justamente esse. Né? É o perjúrio, né? É a traição do juramento. E o que o Derrida vai desconfiar
é dessa obsessão de declarar o marxismo morto. Né? E, na verdade, o marxismo está sempre pairando. Aliás, o primeiro manifesto comunista começa como? Qual é a primeira frase do primeiro manifesto comunista? Um espectro, um fantasma está rondando a Europa. Rondando, né, Gustavo? A palavra rondar é outra coisa também, né, cara? Porque o fantasma, o espectro, ele não tem casa própria, não, cara. Ele anda. Ele, né? A filosofia da identidade, ele quer a casa, ele quer os lugares fixos, né? É ali que ele... Mas o fantasma não, o fantasma ronda. Né? É a primeira frase do Manifesto Comunista. Um fantasma está rondando a Europa. Né? E o Derrida vai fundo nessa coisa, né? Ronda, né? Rondando. Ele não é um cara, é uma coisa que está rondando, ele não tem, sabe? Há uma diferença entre a filosofia, entre a ontologia, é isso, é a questão do ser, a ontologia. Há uma diferença entre a ontologia e essa outra figura do espectro que está sempre em movimento. Né? Porque a ontologia trabalha com o ser, a substância, né? A existência, a essência. Né? O espectro não, o espectro está rondando, ele não tem lugar, ele não tem casa própria. Entendeu? Então, o ato performativo, que ele quer dizer, e que está ligado à obsessão, tem um capítulo do livro, tem um subcapítulo do livro que fala da obsessão, que é justamente me remeteu também a esse governo maluco dos comunistas, tem decomunista e tudo. Se bem que eu acho que há uma diferença, né, entre o ano de 1993, com o neoliberalismo, querer fazer um simpósio para dizer por onde anda o marxismo. Né? É como se ele quisesse dizer o marxismo morreu, acabou. Né? Essa é a primeira possibilidade da pergunta. Por onde anda o marxismo? Pode ter um outro tipo de pergunta, né? Que não é onde que ele morreu, né? Mas que ele está rondando. Ele foi para onde? Né? Ele é uma ameaça, ele é um cerco, né? O sentido de cerco, né? De assédio. Ele está assediando, ele está presente. Né? Então, o ano de 1993, na Europa, mostrava essa obsessão, essa falta de segurança, né? Esse juramento de que acabou o marxismo, mas que, no fundo, não acabou por nenhuma. Esse juramento vai ser traído. Né? Esse juramento é a ideia de perjúrio. E eu acho que é uma diferença em relação ao Brasil, porque quando a gente fica vendo comunista em tudo quanto é lugar, e essa coisa toda, na verdade, quando a direita utiliza isso, ela na verdade, ela está fazendo um sofisma, está fazendo uma estratégia política, um sofisma, né, para fazer uma... Não é? Mas ali na Europa, em 1993, é diferente, é por isso que tem um texto do Jean-Luc Nancy, que é outro que eu vou trabalhar aqui também, que ele fala de uma editora, O que é Democracia, um texto famoso dele, e que uma editora chilena traduziu, né? E ele escreveu uma introdução para aquela tradução chilena, e ele fica... Porra, é interessante vocês da América Latina se preocupam. Porque o Jean-Luc Nancy já estava vendo que as perspectivas são diferentes, a Europa é uma coisa, a América Latina é outra. E ele próprio, na introdução, escrevia essa posição. Mas será que... Toma cuidado, né? Nós estamos falando da Europa, né? A América Latina é uma outra história, né? Eu acho que quando
esse governo Bolsonaro, né, fica falando de comunismo. Então, ali é um jogo de cena. Né? Ali é um sofisma, um jogo de cena. Ali na Europa, ali em 1993, não. Entendeu? Havia, de fato, um incômodo. Não era um jogo de cena, não era um sofisma. Né? Era um incômodo. Né? E foi isso que o Derrida percebeu. Aliás, a expressão... a gente pode falar hoje, aqui tem aquele set, né? Tem aquela camisa, né? Marx morreu, Darwin morreu e eu não estou me sentindo muito bem. A gente pode falar também que o Olavo de Carvalho morreu e o Olavo de Carvalho que cunhava aquela expressão marxismo cultural. Aliás, cunhava não, ele supracitava porque ela veio de outro lugar que agora eu não me lembro de onde veio a expressão marxismo cultural. Agora, tá bom isso aqui, né? E pensar, vocês que estão nos assistindo, pensar quem é ainda, né? O fã número 1 do Rogério Skylab, que assistia sempre o Rogério Skylab, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu não acredito nisso, não. Ele não acredita. Ele recebeu o bilhete do Lula e tudo e continua não acreditando. Mas é isso, né? Você vê, você imagina o Lula, o Rogério, na prisão, vendo você nessa onda. Eu não imagino. Aliás, eu imagino. O Lula ficou brisado, viu? Era a expressão que me disseram lá. Deixa eu trazer comentários aqui. Érica Ferraz, claro, até porque o tempo não existe. Olha só, é um conceito fabricado. Está certíssimo, inclusive do ponto de vista físico, né? O ponto de vista mais técnico e rigoroso que possa haver. O tempo não existe. Obrigado, Érica. Marcelo Lopes, Usbacairi, em relação aos números, só tem Azaga 1, Takala 2. O resto são conjugações disso com o número de dedos das mãos. Ora, se a gente pensar no computador, também só tem 0 e 1. Obrigado, Marcelo Lopes. Éden Prata, a cabeça do João Batista por uma sensualidade descontrolada de Herodes. Esse aqui eu adorei, mas é assim, digressivo, né? Aqui, Léo, melhor live da semana. Obrigado, Léo. Gabriel Garcia, achei mais próximo de fenomenologia do que de psicanalítico, o nosso papo aqui. Maria Silva, Conde Skylab, boa noite. O seu texto me leva a pensar que todo exemplo deixa um espectro. Ele não é algo do passado, se instala no presente para atingir um futuro com herdeiros diversos. É isso. Maria Silva é uma figura fantástica, artista, ex-procuradora, e está assistindo a gente. Eu mando um beijo para ela. Super beijo para você, querida Maria Silva. E aí eu passo para você essa questão aqui. Não, isso que ela falou é interessante. É uma coisa que eu reparei, que a estrutura, isso o Derrida não fala, mas a estrutura do espectro é muito parecida com a estrutura da alegoria. Alegoria segundo Benjamin, entendeu? Porque a alegoria tem essa relação com o passado, mas esse passado vai ser trazido para o presente, tá me entendendo? E tem uma coisa muito interessante, porque eu escrevi um livro sobre música, né? Então, estava analisando Fausto Fawcett, a questão da... E o Fausto Fawcett tem muitas narrativas ligadas à ficção científica, sabe? Você é amigo dele, né? Fausto Fawcett? Sou. E a ficção científica... E a ficção científica, para mim, é uma coisa espetacular, sabe? A ficção científica, para mim, é uma coisa gloriosa. E a ficção científica tem muita relação com a alegoria, né? Porque... Eu vou te dar um exemplo. As pessoas... A questão da literatura invisível e da literatura universal, há uma diferença, né? A literatura invisível estaria trabalhando com temas midiáticos, ligado à mesma ficção científica e, enfim, e policial, né? Essa coisa. E existe a literatura universal que trabalha mais com metáforas, né? O escritor tenta dizer por ele próprio, sem
sem trabalhar com essas coisas que estão na mídia, né? Então faz-se sempre essa divisão entre literatura invisível, né? Uma literatura mais descartável, né? E uma literatura universal. Né? E uma coisa curiosa, porque tem o esquema da alegoria, né? Assim, é como se a pessoa que estivesse vivendo a escravidão, ele não tivesse meios para tratar daquele tema através da literatura universal. Então fica aquele grande tema da escravidão, fica recalcado. Só que, como todo recalcado vem à tona, né? Todo recalcado vem à tona, já dizia Freud. Na ficção científica vão aparecer histórias como insetos escravos, insetos escravos, que é uma imagem alegórica. Você está me entendendo? É uma imagem alegórica. O que é a imagem alegórica? A imagem alegórica, ela está ligada com o passado, mas que volta para o presente para uma espécie de... É o retorno do recalcado. Ele vai voltar para o presente, né? E vai voltar para o presente até como força revolucionária. Entendeu? O passado... Ao invés de você pensar que o passado não tem força nenhuma, né? O Benjamin vai falar muito isso, né? De você buscar no passado uma força revolucionária que o presente não oferece mais a você. Né? Então, a importância de você ir mergulhar nessas coisas do passado para trazê-la para o presente, questionando o presente e tal. A estrutura da alegoria em Walter Benjamin é muito parecido com essa estrutura do espectro, porque tem essa coisa do paradoxo, do passado e do futuro. Entendeu? Porque a perspectiva, e para o Derrida isso é fundamental, é importante que, para ele, a perspectiva do fantasma, do espectro, é o porvir, é o outro, é o que vai vir lá na frente. Né? Daí a importância do testamento, do herdeiro. O herdeiro é muito importante. Qual vai ser a herança de Marx? Sabe? A herança de Marx não pode ser aquilo ali do século XIX, do século, entendeu? Tem que ser uma outra coisa. Né? E aí você foge da consanguinidade, você foge daquela coisa... Eu achei o seu comentário sobre a consanguinidade absolutamente importante para todo. Eu também fico numa aflição incrível, essa coisa da gente sacralizar a família, sabe? Achar que está tudo... Na verdade, o maior foco de violência no Brasil é dentro da família. As mulheres sofrem mais violência em casa, né? É uma loucura. Eu acho que essa coisa do pai, dos pais se apropriarem dos filhos como propriedade, sabe? É uma coisa perturbadora. Tá errado isso. Eu fico buscando alguma resposta para isso. A gente tem de pensar no sujeito, enfim, nessa dimensão universal, e não nessa coisa de não mexe com o meu filho que pomba. Não mexe com ninguém, não mexe com o filho da periferia de todo lugar. Rogério, só para concluir, a nossa estrutura colonial é toda ela baseada na família. Toda ela. Por isso que dá errado, por isso que é golpista, né? Por isso que é complicado. Trazer mais alguns comentários aqui que eu não li, que eu faço questão aqui, o favor do contrário, o fantasma é nômade. Até o nome do canal é bacana de ler também, o favor do contrário. Rufino Lopes, sinto muito a falta de Milor Fernandes. Olha as digressões que aparecem aqui, que são maravilhosas também. Também sinto falta do Milor. Você sente falta do Milor? O Milor
morreu, né? Morreu. Às vezes eu confundo, o Jaguar está vivo. Às vezes eu confundo o Milor com o Jaguar. Rafael Simeone, esse mesmo fantasma rondou o Brasil em 1930, em 1964, em 2018, e o problema é que ele nunca resolve atacar. É isso? Bom, eu queria fechar essa reflexão, tentar pelo menos, Rogério, com o Brasil, tá? Porque o Brasil é um turbilhão também. Todas essas dimensões estão aqui em espiral nesse momento, né? Comunicações, enfim, o retorno, digamos, a tentativa do retorno de uma identidade que nunca foi constituída de verdade. O Brasil é uma espécie de simulacro ambulante, né? O que é o Brasil? Você sabe que uma vez eu conversando com um historiador da Unicamp, ele me falou o seguinte: essa pergunta que se faz aqui no Brasil, o que é o brasileiro? Né? Não se faz na Europa. Um francês não pergunta o que é ser francês. O italiano não pergunta o que é ser um italiano, mas o brasileiro pergunta o que é ser um brasileiro. Então, o tempo todo, e a resposta nunca vem. E a gente tem aí um mix de messianismo, um mix de um jornalismo super estranho que continua sendo praticado, de culpa, de dor. Quando você estava falando do passado e o presente, a questão da herança, eu pensei nas 640 mil mortos da Covid, um luto que nós nem sentimos ainda, Rogério, porque um governo genocida e nesse nível de canalice não permite que a gente sequer chore a morte de uma Elza Soares ou dos 640 mil mortos, que devem ser muito mais do que isso. Então, eu queria que você fizesse uma juntada, digamos assim, dessa reflexão com a situação, com esse cenário brasileiro. É possível fazer isso? O que você pode pensar é a relação desse maluco, entre aspas, né? Fica à vontade, viu? Está em casa, o Rogério Skylab está em casa. Com o neoliberalismo, né? Nunca se ganhou tanto dinheiro no mercado financeiro, pelo menos no início dele. Depois veio a crise da pandemia e aí, né, perdeu-se o controle. Mas, assim, havia uma ligação óbvia, né, que, inclusive, consolidou a sua vitória, né, entre essa coisa do neopentecostal, né, de valores retrógrados, e do neoliberalismo. Afinal de contas, meu querido Gustavo, o neoliberalismo precisava e não pode sujar as mãos, ele precisava de um idiota para sujar as mãos, entendeu? E caiu direitinho, serviu, né? Então, agora, então, enfim, quando você fala dessa política genocida, cara, a política neoliberal é uma política genocida. Entendeu? Eu jamais vou deixar de afastar essa ideia de que o Bolsonaro foi eleito em razão desse vínculo com o neoliberalismo. Entendeu? Tem todos esses valores retrógrados, neopentecostal, essas coisas todas, de costumes, de hábitos retrógrados, antigos, que, na verdade, em relação ao Bolsonaro, é jogo de cena, a gente sabe que é jogo de cena. Tem um jogo, e tem uns eleitores que elegem ele lá. Né? A gente sabe que aquilo ali é um sofisma, né? Aquela comida da farofa, caindo no chão, aquilo ali é todo um jogo de cena, né? A gente sabe disso. O que existe é essa relação entre o neoliberalismo e esse fascismo que ele representa. E, evidentemente, que o mercado não vai segurar ele. Não interessa mais o mercado. Por tudo que aconteceu, pelos absurdos que ele falou.
Né? O neoliberalismo tem um limite. Né? Já não dá para usar mais ele. Vamos usar quem agora? Essa que é a questão. O neoliberalismo funciona dessa maneira, cara. É descartável, né? Usar quem agora? Né? Ele não dá mais para a gente usar ele. Tem que ser outro, talvez um pouco mais moderno. Como foi o Collor? O Collor, eu me lembro, 89, me lembro, o Collor veio com a perspectiva de modernizar a economia, moderno, novo. Colocar o Brasil em termos do mercado mundial, europeu. Modernizar o Brasil. Essa é a ideia, modernizar o Brasil. Tudo isso faz parte do jogo do neoliberalismo. O neoliberalismo usa, sabe? Usa. Se não serviu mais, tchau, vai embora. Né? E pode parasitar em qualquer outro protagonista. Qualquer um. Anti-sujeito. Né? Qualquer outro. Agora, evidentemente, com todas as atrocidades, porque ele, quer dizer, ele serviu para sujar a mão. Né? O neoliberalismo não suja a mão. Ele quer outras pessoas que possam sujar a mão. E caiu, foi perfeito. Ele serviu e foi um modelo perfeito para isso. Você sabe só que tem uma coisa, né, Gustavo? Aí volta aquele lance de dados que eu falei. Isso daí é muito provisório. Isso é muito provisório. E quando a gente fala em marxismo, e aí eu vou retomar o texto do Derrida, a gente não pode pensar em termos identitários, saca? Quem representa, de alguma forma, representa não sendo igual, de maneira nenhuma. Porque se você perguntar para o Jones Manuel qual é a relação entre o Lula e... Ele fala, nenhuma, claro, não tem nenhuma. Eles pensam em termos identitários, lógico. Mas o Lula acaba exercendo essa função, entendeu? Do marxismo que está sempre rondando e vai aparecer de volta. Agora, eu acho que o Lula ele extrapola, né? O marxismo, não tem nada a ver. Se é que eu posso dizer isso, não tem nada a ver, né? Nada a ver. Nada a ver, né? Eu também acho. Talvez ele acaba exercendo esse papel num país como o nosso. Isso eu quero dizer. É porque a gente não pode pensar, porque aí como que o crânio de Kant vai dar no crânio de Hegel? É impossível. São completamente diferentes. Mas é isso que é o lance. Né? E eles todos eram amigos do Lula. Eles todos eram amigos do PT. Todos. Guattari era amicíssimo. Guattari, acho que fiz uma entrevista com o Lula, se não me engano. Amicíssimo do Lula, porque eles sabiam qual era a função do Lula num país da América Latina. Um país como o nosso. Entendeu? A função do Lula, entendeu? Eles não pensam, né? São filósofos da diferença, eles não pensam identitariamente, entendeu? Agora temos que ter um partido comunista igual. Não, mas jamais. Que isso? Aí você vai fazer uma coisa retrógrada. Você está dentro da filosofia da identidade, cara. Sacou? Não me interessa esse tipo de pensamento. O Lula acaba exercendo, num país como o Brasil, na América Latina, nesse contexto, uma função que acaba sendo essa função, que é o do marxismo, entendeu? E que eles têm, é uma coisa muito curiosa, né? Porque é uma espécie de ódio e, ao mesmo tempo, de fascinação. Essa que é a questão do Derrida, sabe? O Derrida vai falar isso, né? Quer dizer, a promessa de ir contra, de acabar com o marxismo, é uma promessa que vai ser sempre, no fundo, vai ser uma promessa sempre quebrada. Vai haver sempre um perjúrio aí. Entendeu? Agora, Skylab, a gente está num momento
de muita impostura, enfim, de muita superficialidade. A gente vê esses bilionários indo para o espaço, quer dizer, 1 bilhão de pessoas passando fome no planeta e esses bilionários, quer dizer, ficando mais ricos na pandemia. Ou eu acho que você falou uma coisa aqui absolutamente importante, que eu acho que vai reverberar depois dessa entrevista, porque eu vou fazer uma matéria sobre isso. Quer dizer, o neoliberalismo é genocida. Eu me lembrei, é engraçado que assim, quando as pessoas começaram a chamar Bolsonaro de genocida, aparecia gente na imprensa de cativeiro tradicional, né? Não, imagina, isso é um exagero. Não, genocídio é outra coisa. Passou um ano, era consenso. Consenso que ele é um genocídio, na CPI, né? Tudo mais. O neoliberalismo é a mesma coisa. É a mesma coisa. Lembra o racismo, me lembra o racismo, né? Não tem. É o mito das 3 raças. Não. Nós fomos colonizados pelo africano, pelo índio e pelo europeu. Aí você lê o livro do Gilberto Freire, Casagrande Senzala, você sente que há um clima de cordialidade, né, naquilo ali. E na verdade, o racismo estava presente desde a sua fundação, desde a fundação do país. E a gente está falando de tudo isso 3 dias depois que um congolês é assassinado a paulada num quiosque, né? Copacabana? Onde é que foi aquele quiosque? Na Barra da Tijuca, né? Foi na Barra? Enfim, olha aonde a gente chegou. E volta para a Marielle. Eu acho que a gente pode, inclusive, fechar a reflexão, voltar um pouco para o Chris Hani, né? Essa associação que você fez. Gente, não percam esse texto do Rogério, tá no A Terra é Redonda, e o 247 republica também, né? Tem um box ali da Terra é Redonda dentro do site 247. Eu vou publicar nas minhas redes também, acho que vou levar para o meu blog, porque para chegar em mais pessoas, enfim, é uma leitura que exige muito, né? Exige uma atenção, exige uma certa... realmente você tem que investir um tempo ali, mas, sobretudo, você teve esse cuidado narrativo, né? O final é fantástico. Agora, vamos terminar essa reflexão. Você vê que até hoje, né, vão se completar 4 anos da morte, do assassinato, da execução bárbara da Marielle Franco e do Anderson Gomes, e você não tem uma resposta para isso. Você tem os executores presos, mas os mandantes possivelmente governando o país. Né? Ao contrário da África do Sul. Né? Pois é. Porque na África do Sul foi restabelecido a verdade imediatamente. Foi uma coisa rápida. Eu acho... O problema é a nossa justiça, né, cara? É um problema. A justiça é o primeiro... A justiça é o primeiro reflexo da perversidade do país, da perversidade estrutural do país. E vai se refletir, o primeiro elemento em que vai se refletir isso é na justiça. Né? Ou se a gente quiser ser mais rigorosos, é na questão do direito, das leis e tal. Né? As leis trabalhistas, né, cara? Né? As leis trabalhistas. Né? Você está me contando aí lá na Barra da Tijuca, né? Desse rapaz que mataram ele, né? Mataram de uma forma cruel. Né? Mas você começa a ver que, no fundo, ele estava querendo ser pago. Claro. Pelo tempo que ele trabalhou. Né? Quer dizer, está me entendendo? Aí vem todo um lance de exploração do trabalho, todo um lance, sabe, que eu acho que o próximo governo que tomar posse desse país, ele vai necessariamente ter que fazer uma revisão do que foi feito com a lei trabalhista. Entendeu? Vai ter que fazer uma revisão, não tem jeito. Aliás, o governo que tomar posse em 2022, ele vai ter que fazer... 2023, ele vai ter que fazer muitas revisões. O Lula sabe disso. Ele vai ter que fazer muitas revisões. Para isso,
é necessário que o povo esteja com ele. Para isso é necessário que haja uma vitória indubitável. Indubitável. Porque o grande trabalho é de reconstrução, porque foi terra arrasada. Entendeu? Na verdade, foi terra. E foi isso mesmo. O projeto dele, do Bolsonaro, neoliberal, ele foi de terra arrasada. Né? Você vê a situação da Amazônia, né? Estão mostrando aí, né? Uma situação vergonhosa. Né? É terra arrasada. Então, a função do novo poder, que vai se constituir em 2023, vai ser de reconstrução e de reformar tudo que foi jogado no chão, cara. Entende? Desde a época, por isso que eu te digo, não é um governo Bolsonaro só. Isso é um projeto amplo, grande. Isso vem desde o Temer, porra. Claro. Qual foi o papel do Temer com as leis do trabalho? Entendeu? Eu, inclusive, tenho um texto no Lulismo Selvagem que eu detalho essa questão do Barroso, do STF. Eu detalho, vai lá no Lulismo Selvagem que você vai ver. Está detalhado isso. Né? O trabalho de terra arrasada. Isso não é do Bolsonaro, não. Isso é do Temer. Entende? O que confirma a minha tese de que o Bolsonaro está lavando a roupa suja. Está sujando a mão. Os outros não querem sujar a mão. É a diferença do atacadista e do varejista na droga, né? Essa coisa toda. Rogério Skylab. Enfim, eu acho que a ideia é essa. Eu acho que essa reflexão, acho que não pode ter medo de refletir com mais impetuosidade, deixar de... Acho que a gente tá sentindo falta de uma linguagem mais elaborada para pensar o futuro, né? O presente. O Bolsonaro trouxe todo mundo para baixo, né? Trouxe todo mundo para um chão assim muito tóxico, né? E você soma isso com rede social, com as partes também tóxicas das redes, porque tem partes que são boas, evidentemente. Você tem um problemaço, né? Um problemaço, soma a pandemia, soma outras coisas. Então, acho que a gente precisa voltar a pensar, né? Primeiro lugar esse, né? Skylab, pensar. Meu querido, a gente ainda não tem... Agora voltando para o texto, só para concluir a questão do texto, é o seguinte, cara, o que o Derrida explicita ali no texto, e ao contrário que algumas pessoas que leram o teu comentário superficialmente, o espectro do marxismo continua sobrevoando, cara. E pode tomar novas formas. Claro. E são formas indeterminadas. Entendeu? Quem vai ser o herdeiro do Lula? Você acha que o herdeiro do Lula vai ser o PT? Quem foi o herdeiro do Lula? Quem foi o herdeiro do Brizola? Foi o Lupe? Você acha que o herdeiro do Brizola foi o Lupe? Não tem herdeiro. Talvez o neto dele, que se parece com ele. Eu diria para você, porque eu fiz parte dos quadros pedetistas, que as cabeças mais interessantes estão tudo no PT, cara. Está tudo no PT, cara. Quer diferença maior do que Brizola e Lula? Eu te digo que eu vivi intensamente em 1989. E era dos quadros do PDT. Quer diferença maior do que Lula e Brizola? A herança do Brizola é o Lula, cara. Não é o Ciro, não. Não é o Lupe, não. Isso é uma coisa nomeada. É PDT, PDT, é o PDT, é Ciro, entendeu como é que é? Isso é uma história, é filosofia do mesmo, da identidade, o PDT. Não, porra nenhuma, cara.
Entendeu? Então você não sabe a configuração que pode tomar lá na frente. Entendeu? Pode ser completamente diferente. Por isso que a gente tem que estar sempre, entendeu? E não ter aquele pensamento esclerosado da identidade. E que, na verdade, o pensamento esclerosado da identidade está baseado na realidade, no presente. Que a coisa mais... Qual é a perspectiva do neoliberalismo? É o presente. Né? É o presente. Né? E eu acho que a importância desse texto do Derrida é justamente abrir esse presente. Esse presente é falso. Entendeu? Foi mais ou menos a experiência da modernidade na década de 60 e 70, que os tropicalistas foram contra, que o Zé Agripino foi contra. Né? O que é isso? O que é essa coisa de modernização? Esse é o real? Esse é o modernismo. Sabe como é que é? Esse que é o problema. A perspectiva do neoliberal é essa. Entendeu? A perspectiva do neoliberal é essa. O neoliberal pensa no futuro, cara. Que é isso? Pensa nas novas gerações? Que é isso, cara? Pensa nos que se foram? Que isso, cara? Neoliberal, ele não pensa nisso. O neoliberal está baseado no presente, cara. Entendeu? E a função do Derrida aí é abrir um abismo nisso aí. Não quero essa sintetização do presente. Não quero essa unificação do presente. Não me interessa isso. Então ele cria um espaço heterogêneo, passado e futuro. A questão do porvir passa a ser uma importância muito grande no Derrida. Rogério, eu acho que não dá para esgotar essa reflexão nessa live só. A gente retoma isso na semana que vem e mais, eventualmente, algumas coisas e com uma vinheta de abertura. Eu vou terminar o nosso papo, vou colocar mais uma vez a polca, porque hoje a gente está... Eu tô apaixonado por essa música, viu? Eu tô assim, não paro de ouvir. Vamos ouvir junto. De novo aqui, agradeço a todo mundo que acompanhou o Desentrevista, segunda temporada, reestreia do Desentrevista. Honra imensa que a gente esteja sendo transmitido também pelos canais do Rogério Skylab. E, meu querido Rogério, como faz o Lenny Streck, que é goleiro? A minha ideia dos próximos textos, só para terminar, só para concluir, a minha ideia dos próximos textos é a mesma perspectiva do lulismo selvagem. É a mesma perspectiva. É trabalhar com diferentes materiais. Eu jamais vou trabalhar com as estrelas da filosofia só. Eu posso trazer... No lulismo selvagem eu trouxe Rancière e trouxe Alain Badiou. São estrelas. Né? Mas não, eu trabalhei com muitos operários da academia, aqueles que fazem a vida intelectual da academia. Trabalhei com muitos artigos acadêmicos. Trabalhei com um livro do jornalismo investigativo russo sobre o Putin. Sensacional. Né? Trabalhei com programa de televisão. O Safato dando uma entrevista na televisão e a presidenta do PT também dando uma entrevista na televisão. Eu trabalhei com diferentes fontes. Trabalhei com curta-metragem. Peguei um curta-metragem e analisei o curta-metragem. Eu quero trabalhar com diferentes formas narrativas. Esse é o meu sentido. Então, a pessoa que está vendo, não pense em você que eu vou trabalhar só com Derrida. Não, eu vou trabalhar com fontes as mais diversas possíveis. Isso que me interessa. Ele começou com Derrida hoje só para assustar, viu, gente? É isso que ele fez. Querido, vamos lá. Polca, mais uma vez. Beijo. Um beijo. Espero que tenha sido bom aí para todo mundo. Muito bom. Meu corpo todo se abre no fogo do seu calor, na ponta do seu umbigo, no terror do nosso amor. Juro que não é difícil, no meio de tanto edifício,
olhar pro céu e pro Cristo e dizer: sou um homem livre. Adormeço embriagado num quarto desses bordéis, com o pênis todo inflamado, sonhando que fui pro céu e vi Santa Benedita, preta como a Petrobras, com a língua nos ouvidos do meu falecido pai. Que vontade que me dá, que vontade que me dá, ai que vontade de dar. Que vontade que me dá, que vontade que me dá, ai que vontade de dar. Oh, 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 oh. Espero que alguém me diga, no calor desse país, entre flores e gemidos, sabia e bem te vi. Fui tentado 7 vezes no Monte das Oliveiras, caía no precipício quando Xangô interveio. Vejo um prato de polenta feita com decretos-leis, ando pela rua à toa, que vontade de viver. O importante na vida, do Oiapoque ao Chuí, é comer banana frita com creme de chantilly. Foi em 21 de abril, foi em 21 de abril que descobriram o Brasil. Oh, foi em 21 de abril, foi em 21 de abril que descobriram o Brasil. Oh, oh. Meu corpo todo se abre no fogo do seu calor, na ponta do seu umbigo, no terror do nosso amor. Juro que não é difícil, no meio de tanto edifício, olhar pro céu e pro Cristo e dizer: sou um homem livre. Adormeço embriagado num quarto desses bordéis, com o pênis todo inflamado, sonhando que fui pro céu e vi Santa Benedita, preta como a Petrobras, com a língua nos ouvidos do meu falecido pai. Que vontade que me dá, que vontade que me dá, ai que vontade de dar. Oh, que vontade que me dá, que vontade que me dá, ai que vontade de dar. Oh, 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 espero que alguém me diga, no calor desse país, entre flores e gemidos, sabia e bem te vi. Fui tentado 7 vezes no Monte das Oliveiras, caía no precipício quando Xangô interveio. Vejo um prato de polenta feita com decretos-leis, ando pela rua à toa, que vontade de viver. O importante na vida, do Oiapoque ao Chuí, é comer banana frita com creme de chantilly. Foi em 21 de abril, foi em 21 de abril que descobriram o Brasil. Oh, foi em 21 de abril, foi em 21 de abril que descobriram o Brasil.